Eu estou muito feliz, né, por estar aqui com os irmãos. É sempre uma grata satisfação poder estar junto com os irmãos. Isso revigora as nossas forças, né? Uma semana tão corrida, tão conturbada muitas vezes, e aí nós nos encontramos com os irmãos e somos mutuamente abençoados, confortados, né, e orientados um pelos outros. Bom, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. E nós vamos assim fazer a exposição do capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Como tema central, nós temos compreendendo a lei do Evangelho, certo? E este tema cobre o capítulo 3 todo e um pedacinho do capítulo 4, até o versículo 11. Mas esse pedacinho nós vamos deixar com o reverendo Eudir, tá certo? Então, eu vou tentar cobrir nesta manhã aqui, claro, de um modo cômodo, né, todo o capítulo 3, com a graça e a ajuda do nosso Deus. Antes de nós procedermos com a leitura, queridos, é importante nós frisarmos aqui que o pressuposto básico que sustentará a nossa fala nesta manhã, tá, é que a palavra de Deus, a Bíblia, é um discurso de Deus ao homem, é um discurso real. Então, quando você abre a sua Bíblia, é Deus falando com você. É Deus falando para você de modo real. Não é algo mítico, fantasioso, né? Não é algo assim extra. Não, é Deus falando com você e falando pessoalmente a você, a cada um de nós. É muito semelhante a uma conversa entre duas pessoas. Então, quando você abre a sua Bíblia, é uma pessoa conversando com você. Nós precisamos entender isso, compreender isso. E Deus fala de tal modo que nós podemos compreendê-lo. E esta compreensão gera em nós, ou deve gerar em nós, respostas adequadas, como, por exemplo, convicção, obediência, afeição, arrependimento, riso, dor, tristeza, e por aí vai. Porque é uma conversa entre duas pessoas. E está presente, então, todos estes elementos. Lembro aos irmãos que um discurso inclui todas aquelas características que os irmãos conhecem da nossa própria linguagem, todas aquelas funções e riquezas da nossa linguagem. E é assim que Deus se comunica conosco. É o seu balbuciar a nós. Deus balbucia palavras a nós como se fosse uma ama de leite, com muito amor, com muito carinho, com o objetivo de nos nutrir. Então, vamos ler as Escrituras neste sentido, fundamentados neste pressuposto básico de que a palavra de Deus, em todas as suas qualidades e aspectos, é uma comunicação pessoal dele conosco. Uma comunicação pessoal dele conosco. Então vamos ao capítulo 3 de Gálatas. Nos diz assim a palavra do Senhor: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão.
Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei, de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo vos revestistes. De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Que Deus mesmo aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, graças te damos por estarmos em tua casa. Graças te damos, ó Deus, por esta reunião maravilhosa. Graças te damos, ó Deus, pela leitura da tua palavra. E pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja nos orientando, nos instruindo nesta manhã, para que, em nome de Jesus, sejamos edificados pela tua palavra, transformados pela tua palavra, reformados pela tua palavra,
em nome de Jesus e em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Queridos, antes de nós entrarmos propriamente na exposição do texto, convém lembrar aos irmãos que a doutrina paulina da essência e da universalidade do pecado, ela tem um caráter bastante radical. E eu estou usando a palavra radical aqui como raiz, como fundamento mesmo, né? A doutrina paulina diz que o pecado atua no fundamento existencial do homem, no eu do homem, no ego do homem, no coração, no seu coração. Então, todo o produto do coração está afetado pela corrupção que há no coração. Então, a extensão do pecado na doutrina paulina, da essência do pecado, ela é total. Ela é cósmica, porque ela transcende ao homem como um todo, e inclusive tudo aquilo no qual o homem se relaciona. Daí que a criação foi submetida ao jugo do pecado. É importante nós termos isso em mente, porque a lei do Evangelho, ela está, então, na tese e antítese entre a concepção judaica da essência do pecado e a concepção paulina da essência do pecado e consequentemente, da redenção. Lembro aos irmãos também que na concepção judaica de pecado, há no homem a possibilidade ou a tendência de agir corretamente ou de agir de maneira contrária àquilo que Deus determinou. Na mente do judeu, na verdade, daquele que frequentava a sinagoga todos os domingos, o pensamento era este: olha, eu tenho em mim naturalmente, naturalmente, a tendência de acertar o alvo ou errar o alvo. Se eu for deixado à minha própria sorte, eu vou errar o alvo. Portanto, eu preciso de alguém que me conduza, que me impulsione motrizmente para acertar o alvo. E isto eu encontro na lei. Na lei. Então, a lei, para o judeu, é o suporte, age como uma força propulsora para que ele possa agir corretamente. E isto vai, então, criar uma tensão entre o ensino de Paulo e o ensino que está sendo produzido ali dentro de praticamente toda a sinagoga judaica, inclusive na região da Galácia. Tá certo? É interessante que na doutrina judaica, o homem, então, ele tem uma vocação moral. E essa vocação moral dele é ser perfeito diante de Deus naquilo em que uma criatura finita pode ser perfeita, com a ajuda e o suporte da lei. E aqui estão juntos todos os aspectos da lei. É importante frisar isso. Um judeu não consegue diferenciar os aspectos da lei em si. Digo isso daqueles judeus que estavam indo todos os sábados na sinagoga. Então, daí o cumprimento não só do aspecto moral, civil, mas também do cerimonial. Estão todos inclusos aqui nesta tensão que será criada pela própria pregação e pelo ensino do apóstolo Paulo. Então, todo
o judeu, aquele que frequenta a sinagoga, ele tem esse significado redentor da lei. Né? Ou seja, pela lei eu consigo acertar o alvo. E acertar o alvo significa ser aceito por Deus com base na lei, que é o meu auxílio. Percebam que Paulo, ele não está questionando, e ele nunca questiona o conteúdo da lei. Mas ele questiona a interpretação que era feita acerca da lei. Isto é importante para nós, porque é isto que vai gerar esta tensão. Mas já adiantando para os irmãos, esta tensão é a própria lei do Evangelho, entre tese e antítese. Tese judaica, antítese paulina. É nesta tensão que a graça de Deus vai ser maximizada. Então, a lei, já adianto para os irmãos, tem um aspecto negativo e um aspecto positivo, que nós vamos colocar para os irmãos aqui. Bom, então, adentrando então ao nosso texto, foi lido por nós aqui no capítulo 3, né? E aí vamos fazer referência agora aos versículos de 1 a 5, porque nestes versículos aqui, lembre-se, Paulo relembra aos Gálatas que o ensino do Evangelho está inseparavelmente atrelado à obra poderosa do Espírito Santo. Isso é importante frisar aqui. O ensino do Evangelho está totalmente coberto, nutrido, atrelado pela obra do Espírito Santo. Ou seja, quando eles receberam o Evangelho no controle, na autoridade e na presença de Deus, através de Cristo, em comunhão com o Espírito Santo. Então, eles receberam isso debaixo da orientação poderosa do Espírito Santo. Isto é uma chave para nós aqui, tá certo? Porque eles não receberam este Evangelho através da lei. Eles não receberam este Evangelho em si através da observação de alguns ritos ou de algumas cerimônias, mas eles simplesmente receberam o Evangelho através do ensino no poder do Espírito Santo. E é assim que o Evangelho é comunicado, através do poder do Espírito Santo. Porque se não há a presença do Espírito Santo, o Evangelho automaticamente se esvai em um legalismo. Isso é importante, porque nós temos a tendência, aí sim, a sermos legalistas, sem o poder e a obra do Espírito Santo no ensino do Evangelho. E os irmãos sabem disso do nosso dia a dia. Tem muita gente pregando, né, o Evangelho como se fosse um conjunto de regras ou como se fosse uma caixinha de promessas. Mas o que Paulo diz, não. Paulo diz, olha, o Evangelho lhes foi pregado na presença poderosa do Espírito Santo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é por isso, então, irmãos, que Paulo, no versículo 5, vai dizer: pois aquele que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Infelizmente, eles haviam aqui, entre aspas, decaído, né, do Espírito. Eles não tinham perdido a salvação, como muitos ensinam por aí, mas eles estavam decaindo da graça, eles estavam perdendo, né, aquele gozo na graça. É interessante que Paulo frisa para nós que quando eles receberam o Evangelho, eles receberam com muita alegria, com muita festa.
E não é assim quando eu e você recebemos o Evangelho, é uma coisa maravilhosa, extraordinária. Mas agora não, eles estão tornando o Evangelho em certas práticas legalistas. Né? E o formal, às vezes, engessa tudo, né? E no caso deles, eles haviam perdido aquela alegria inicial, né? Porque até em suas refeições comunitárias haviam grupos separados agora, né? Até um homem de Deus chamado Pedro já não comia mais com alguns deles quando foi passear lá, né? Já se separou, aí depois já não estava mais lá, Barnabé e outros tantos. E é interessante nós tomarmos cuidado com isso, queridos, porque o Evangelho que nós recebemos no poder de Deus, na graça de Deus, através de Cristo, em comunhão com o Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de passar aqui para os irmãos. O segundo ponto da nossa explanação aqui vai do versículo 6 até o capítulo 4, 11, que o reverendo Eudi dará continuidade. É interessante que do versículo 6 até o capítulo 4, versículo 11, depois que Paulo refutou uma certa argumentação desses Gálatas, baseado na própria experiência que eles tiveram com Cristo, Paulo agora se volta para o relato de Moisés. Ele se volta para o relato de Abraão, registrado em Gênesis. E por que ele usa justamente a Abraão? Porque foi justamente a Abraão que foi dada uma promessa, certo? E esta promessa foi dada 430 anos antes da promulgação da lei. Então, com isto, Paulo quer dizer, olha, a doutrina que eu tenho aqui da essência e da universalidade do pecado, na qual eu estou fundamentando a lei, é muito antiga. É anterior à promulgação da própria lei. Este é o cerne da argumentação paulina, no versículo 6 em diante. E eu começo então aqui, o versículo 6, repetindo para os irmãos, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Creu em Deus. Bom, com essa citação, então, Paulo prova que os homens são justificados pela fé somente. Por quê? Porque a fé de Abraão lhe foi imputada para a justiça, ou seja, foi lançada na sua conta, foi computada na sua conta. Ou seja, Abraão foi justificado por Deus mediante o crer. Porque ele recebeu de Deus uma promessa bondosa, paternal. Né? E o que ele fez? Abraçou esta promessa de modo infalível. Uso a palavra infalível dentro daquilo que nós somos, né? Dentro da nossa criaturidade. Tá certo? Então, é desse modo, queridos, como é posto aqui em Abraão, a nossa fé, ela tem uma relação profunda com a revelação palavra de Deus. Ou seja, a fé, ela capacita o homem a descansar e a confiar plenamente em Deus. É isto que a fé nos faz. Então, creu Abraão, e isto lhe foi creditado na conta. É importante frisarmos aqui que algo sobre a palavra justiça, né? Porque o texto diz, e isso lhe foi imputado para justiça. Né? O que Paulo quer, na verdade, dizer aqui, isto está
está dentro da doutrina paulina, daquilo que ele entende sobre justificação, é que nós não temos qualquer tipo de justiça que seja inerente à natureza humana. Ok? Isso é importante. Ou seja, isso significa que nós só podemos, né, ser declarados justos pelo próprio Deus. Ou seja, obtemos essa justiça pela própria imputação feita por Deus a nós, que nos acredita uma justiça que é extra nós, que está fora de nós. E é claro que os irmãos sabem que esta justiça que é declarada ao nosso favor, ou que é creditada na nossa conta, esta é a justiça de Jesus Cristo, que nesta declaração divina ante o tribunal de Deus se torna nossa justiça, se torna minha justiça, se torna sua justiça. E é por isso que Paulo pode dizer que Cristo é a nossa justiça. Mas essa justiça, ela é lançada na nossa conta, de forma que nós podemos dizer que a causa instrumental da nossa justificação é a nossa fé. Por isso que somos justificados pela fé somente, porque é algo que está fora de nós, que é extra nós. Friso também que a justiça, que essa justiça, ela nos é outorgada, como o próprio Paulo diz aqui, por meio do Evangelho. Porque nesse sentido, se a nossa justiça é Cristo, e se Cristo é a nossa justiça, então o Evangelho é Cristo. Né? E aí, uma dessas coisas que os filósofos até ficam preocupados hoje é que Jesus Cristo é a verdade. Como é que uma pessoa pode ser a verdade? Mas isso se dá em Cristo, e Ele é o próprio Evangelho. Eu gostaria de ter tempo para debater isso com os irmãos, seria formidável, mas não é este o caso, né? Tá certo? Mas o fato, irmãos, é que a justiça nos é outorgada através do Evangelho, através do poder de Deus, através de Cristo. É nisso, então, que deve descansar a nossa confiança, em que não somos salvos com base naquilo que nós fazemos, nem naquilo que nós podemos fazer, mas com base naquilo que Cristo fez por nós. Naquilo que Cristo fez e faz por nós. Aquele que começou boa obra em nós é fiel para completá-la. Por isso que nós precisamos descansar nas potentosas mãos de Deus, nas quais a nossa salvação é certa, porque foi Ele quem, um ato único, e que vale hoje, agora, nós somos declarados justos pelo próprio Deus. E aqui o irmão disse algo fascinante, porque quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo em nós. Ele vê Cristo em nós. E se lembrem, nós fomos ressuscitados da nossa morte por aquele que ressuscitou com poder, Jesus Cristo. Nós devemos nos lembrar, irmãos, que Deus, através de Cristo Jesus, em comunhão com o Espírito Santo, dá vida aos mortos. Esse é o cerne do Evangelho, dá vida aos mortos. Você e eu estávamos mortos e destroçados, desossados em um vale, e os ossos estavam secos. Não dava nem para tirar o DNA mais, já estava tudo... E aí Deus, pela sua palavra, pelo verbo divino, soprado por obra graciosa do Espírito Santo, dá vida aos mortos. Por mais que o morto tente cumprir a lei, tente viver de acordo com os padrões em que eu e você olhamos, esse homem, ele é, nossa, olha como é que ele é e tal, ele está morto. Ele está morto. Só Cristo pode dar vida aos mortos, em comunhão com o Espírito Santo do Senhor.
Mas aí um irmão atencioso pode estar se perguntando assim, tudo bem, mas até agora você não respondeu qual, pois, a razão de ser da lei. Né? A lei está aqui. Bom, se a lei não pode trazer salvação, não pode conceder ao homem mérito e justificação, e é incapaz de conter o poder do pecado, porque na concepção judaica, o pecado era contido pela lei. Tá certo? Pela lei. Bom, mas se a lei não pode fazer isso, que significado deve ser ainda atribuído à lei? E em relação a isso, qual o propósito que ela cumpre no contexto do modo existencial como o homem lida com o pecado? Essa é uma pergunta que poderia ser feita para Paulo. E, na verdade, alguns estudiosos dizem que era essa mesma a pergunta, né, que eles estavam querendo fazer para Paulo. Não é verdade? Mas aqui nós precisamos lembrar de uma coisa, né? Quando você abre a sua Bíblia em Romanos, né, no capítulo 1, versículo 18 em diante, qual é a ideia que Paulo tem ali de pecado, de mundo, né? E eu relembro aos irmãos aqui que para Paulo, pertencer ao mundo, já pertencer a este mundo, significa ser um pecador, participar do pecado e experimentar o julgamento do pecado. Isso você pode confirmar em 1 Coríntios 11, 32. Ou seja, já estar neste mundo, como o irmão disse aqui, para não usar a palavra bonitão, já estando, o irmão disse, nós estamos na presença do pecado. Nós, pela graça de Cristo, livres da escravidão do pecado, mas na presença do pecado. Mas uma boa notícia é que aquele que se assenta no trono renova todas as coisas. E não só eu e você, mas toda a criação, o cosmos inteiro será redimido pelo Cordeiro. Paulo, é esta ideia paulina, de que a redenção não se dá apenas de modo individual, mas cosmicamente, de modo cósmico. Para relembrar aqui aos irmãos, né, um pensamento de Abraham Kuyper. Né? Portanto, para Paulo aqui, o pecado não é primeiramente um ato individual ou condição a ser considerada isoladamente. No pensamento judeu daquela época, ou judaico daquela época, era assim. Né? Lembra? Tem que lavar as mãos tantas vezes, tem que, né? Ou seja, atos individuais. Mas para Paulo não. Para Paulo, aqui é um modo supra-individual da existência do qual se compartilha por meio do simples fato de se fazer parte deste mundo. Ou seja, o pecado é um modo de existência. Isso está errado? Não, não é? Porque, lembra, somos nova criatura, não é isso? Mas no original é nova criação. E com isso Paulo mostra para nós, desde Romanos, irmãos, que o pecado é algo sério. Que o pecado não está somente presente nas minhas atitudes, mas no meu modo de existir. Aí o pessoal da psicologia pode explicar para nós essas coisas, né? O pecado é algo sério. Não é simplesmente alguns atos, né? Eu sou pecador porque eu cometi esse ato. Não, é muito mais que isso. É um modo de existência. Ok? Não estou dizendo com isso que o pecado ele faz parte da essência humana. Não, isso não. Nós sabemos que não. Mas é um modo de existência. Mas a boa notícia, irmãos, é que aquele que renova todas as coisas está renovando, salvando todo o habitat humano. E no final tudo será renovado. E a condição, ela
ela é tão sublime porque nós nascemos em um contexto de pecado. Quando nós vemos uma flor, por mais bela que ela seja, nós a vemos num contexto de pecado. Mas um dia contemplaremos não só o nosso Redentor, o nosso Criador, mas todas as belezas da criação, num contexto em que já não haverá mais pecado, e que já não haverá mais tristeza, dor, num contexto em que todas as coisas serão trazidas de modo redentor aos pés do Cordeiro. Este é o cerne do Evangelho. O Evangelho não redime só o homem, mas tudo aquilo que é produto do homem. Tudo aquilo que foi potencializado pelo homem no contexto de pecado é salvo, é redimido, é regenerado pelo homem. Daí que o elemento transformador do homem e da sociedade na qual o homem está inserido e nos seus produtos culturais, quais forem, é o Evangelho. É o Evangelho. É o Evangelho. Nós precisamos crer nisso, confiar nisso e nos apegar disso. Mas alguém poderia perguntar, né? As pessoas querem perguntar e colocar a gente contra a parede, como Paulo. Paulo, tudo bem, mas então, qual o propósito da lei? Então, vamos ao versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? E aí, a resposta se encontra aqui. Foi adicionada por causa das transgressões. Certo? E aí, algum irmão aqui pode me questionar neste ponto, mas aí eu passo a bola para os pastores aqui, tranquilamente, né? Tá certo? Por quê, queridos? Em geral, nós somos ensinados de que esse pronunciamento paulino, né, foi adicionada por causa das transgressões, implica em que a lei foi dada para levar o homem ao conhecimento de suas transgressões, ou ao conhecimento intelectual de suas transgressões. Então, uma leitura rápida, né, no nosso português ou em uma outra língua, vai dar essa impressão aqui, de que é simplesmente um conhecimento intelectual. Olha, antes da lei eu estava aí, não sabia que era pecado, então tudo bem, agora veio a lei, não. Agora eu sei, não toco aqui, não mexo aqui. Agora, será que é isso que Paulo quer dizer mesmo? Tá certo? Será que é isso mesmo? Pois é, eu afirmo para os irmãos aqui que a intenção das palavras, por causa das transgressões, não é apenas dizer, a fim de torná-las conhecidas, mas também, e de fato, e a primeira instância é trazer à tona o pecado. E aí algum irmão que conhece um pouco mais o original, né? Lá significa produzir, né? Trazer à tona, produzir as transgressões, tornar clara, manifestar as transgressões que estavam ocultas, que estavam escondidas. Então, com isso, irmão, Paulo quer nos ensinar que o efeito da lei consistia em, agora os irmãos não vão ficar bravos comigo, consistia em aumentar o pecado. Expor o pecado, torná-lo claro, é aumentar o pecado. Na mente da época aumentar o pecado. E a lei, então, cumpriu cabalmente esse propósito, de trazer não só ao meu conhecimento o pecado, mas como que me impulsionar a isso. Ou seja, o propósito negativo da lei aqui, precisamente é levar o pecado que já existia ao seu desenvolvimento máximo. Agora vem o aspecto positivo. A fim de acentuar cada vez mais a graça de Cristo
em seu significado último, que transcende todas as coisas. Lembram? Onde reinou o pecado? Superabundou a graça. Entenderam agora por que eu coloquei essa tese e antítese? Essa tensão dialética, né, entre aquilo que Paulo coloca e o pensamento judaico, e o objetivo dele é mostrar que a lei tem esse aspecto negativo. Aflora, não só mostra, não só dá conhecimento, mas aflora o pecado. Só que isso tem um objetivo, é mostrar que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E como eu disse para os irmãos aqui, a graça de Cristo transcende todas as coisas. Ela atua nas coisas e está para além das coisas, porque tudo é coberto, atingido, influenciado, transformado pela graça de Cristo. Não só o homem, mas tudo o que é produto do homem. Então, nessa linha de pensamento paulino, a lei é necessária para colocar o pecado de modo amplo, e com isso, Paulo apresenta a graça em contraste ao pecado, mas a graça em sua medida plena, como algo que pode restaurar o homem. Mas aí os irmãos podem dizer, tudo bem, mas no versículo 23, aí é dito que a lei é um aio, né? Não é verdade? E aí o pensamento comum nosso é que o aio é aquele pedagogo que vai, né, guiar a criança até uma certa idade, na qual ela já pode caminhar sozinha, né? Na verdade, era um gramático, né, que na Idade Média era alguém que ensinava o trívio, né, para a criança até guiá-la ali. Mas o pensamento de Paulo, ao usar aio aqui, é muito mais forte do que isso. A lei, na verdade, nos encerrou debaixo do pecado. Na verdade, Deus nos encerrou pela lei, encerra o homem debaixo do pecado, de forma que o homem ele é conduzido preso pelo pecado. E isso gera, novamente, uma tensão. Lembram? Nós estávamos no reino das trevas. E Paulo diz o quê? Vocês foram transportados para o reino do Filho do seu amor. A figura de transporte naquela... Como é que você transportava um escravo? Na gaiolinha, né? Nós éramos escravos no reino das trevas. E aí Deus nos transporta para o reino do Filho do seu amor. A lei, então, ela coloca isso. É a lei que diz, olha, você não só tem conhecimento do seu pecado, mas você é escravo. É isso que a lei desperta. Você não só tem conhecimento dele, mas você é escravo, você é cativo dele. Mas nisso, então, a lei mostra, mas nisso, então, é manifestada a graça de Deus, que nos mostra que há um Senhor benevolente, que domina, que cuida de nós e que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, eu gostaria de concluir aqui dizendo que compreender a lei do Evangelho é compreender essa tensão entre a tese judaica da essência do pecado e da redenção, e da lei nesse contexto, e a antítese paulina, né? Da essência do pecado, da redenção e da lei neste contexto. E aí, quando nós entendemos isso, nós então
compreendemos no versículo 21 que, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? E Paulo diz, de modo nenhum. De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a vida é procedente da graça. E a lei nos aponta para isso. Por isso que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo do que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus. No Antigo Testamento, então, tínhamos lei e graça. No Novo Testamento, temos lei e graça. Mas agora, em Cristo, temos uma síntese. Porque esse pensamento dialético, essa tese e antítese, e antítese, nessa dialética, leva a uma síntese, que é a própria lei do Evangelho, que pode ser expressa assim: Cristo é a nossa justiça. E como Cristo é a nossa justiça, podemos descansar diante do tribunal de Deus, no qual, em Cristo, fomos declarados justos. Justiça essa que não é nossa, mas é a justiça de Deus em Cristo, e que assim é nossa, porque foi creditada e lançada na nossa conta. Daí que eu e você podemos dizer, de maneira sonora, com o reformador Martinho Lutero, simul justus et peccator, simultaneamente justo e pecador. Daí que nós somos salvos pela graça, somente pela graça, através da fé somente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Antes de passar a palavra para o reverendo, eu irei novamente falar sobre este tema à noite, mas com certeza eu vou colocar alguns outros detalhes, tá bom? Então, quem quiser ver. E eu vou passar este material para os pequenos grupos, né, pastor? Então tá bom. Ok. Obrigado, irmãos, e um bom dia na graça de Jesus. Vamos ficar em pé toda a igreja. Senhor, nós queremos te louvar, porque esta é a verdade que o Senhor nos revelou por meio